centésima palestra de hoje. Vamos lá. Bem, primeiro, né, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês vão ver um pouco na minha trajetória, que eu já cobri esse evento, né, quando teve aquela edição lá no Centro de Convenções. Então, acompanham, é uma paixão de longa data aqui a Campus Party, como deve ser de vocês também, né? Então, eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, certo? Sou jovem, mas sou professor já, viu? Não engana. E a gente vai conversar hoje sobre experiência do consumidor e inteligência artificial. Quem viu lá o resumo, né, deve estar esperando isso aí, mas vamos adiante. Antes de eu começar, eu vou me apresentar a vocês, né? A gente não se conhece, né? Mas eu não vou fazer aquela apresentação assim, cheia de títulos, sabe? Eu quero contar um pouco da minha história, que eu acho que é importante para entender por que eu estou falando sobre experiência do consumidor e tecnologia aqui hoje para vocês, certo? Então, essa foto desse rapaz animado aí é minha, é o Rodrigo Jovem, eu chamo, né? O Rodrigo Jovem sonhava em ser baterista de uma banda, fazer turnê pelo mundo. E desde essa época eu percebo que eu penso sobre a experiência do consumidor. Então, desde essa época, eu começava a pensar assim, poxa, como é que eu posso criar a melhor batida para causar a sensação mais incrível nas pessoas que estão me ouvindo? Então, desde essa época, eu não sabia, mas eu já estava pensando em experiência do consumidor. Essas duas fotos são um símbolo, né, da minha trajetória, que se confunde um pouco com a trajetória aí das tecnologias que a gente conhece, né? Nesse lado aí, eu estou cobrindo a Campus Party, na outra edição que teve lá no Centro de Convenções, né? Eu escrevia para um blog chamado Marco Zero, a gente conseguiu uma credencial como imprensa, né? Então a gente veio cobrir aqui o evento, né? E por que eu vim, né? Porque eu sempre fui muito nerd, assim. Eu mostrei aqui essa imagem do discador da IG. Vocês conhecem essa imagem? Quem conhece essa imagem, levanta a mão. Só os nerdões mesmo. Só a galera nerd que entrava, esperava meia-noite para entrar na internet, para baixar uma foto durante a madrugada inteira, ia no Napster para baixar uma MP3 que durava 2 dias o download. Então, eu acompanhei um pouco a evolução da internet, né? Vi as novas tecnologias surgindo. Isso foi uma coisa que fez minha cabeça, né? E aí, o Rodrigo, baterista, que pensava na experiência dos fãs. Depois, o Rodrigo, nerd da internet de escada, conheceu o mundo acadêmico, né? Eu sou formado em administração, não só na graduação, mas no mestrado e no doutorado também. Naquela foto ali, eu estou no púlpito da universidade, porque eu fui orador da minha turma. E aqui eu estou defendendo minha tese, preocupado se eu me aprovar, né? Então, a minha trajetória meio que dialoga com esses três elementos, né? A experiência, a tecnologia e o mundo acadêmico. Essas imagens aí eu trouxe porque tem a ver com o que eu desenvolvi na minha tese de doutorado e que dialogava com todas essas coisas. Então, essas coisas se cruzam na minha trajetória de uma maneira muito curiosa. Minha tese foi sobre fãs de música indie. Quem é que gosta de indie aqui? Levanta a mão. Estou vendo que tem um metaleiro aqui. O metaleiro não gosta muito de indie, não. Muito leve, né? Então, eu analisei um grupo de fãs de música indie em uma comunidade virtual. Eu comecei a entender um pouco mais sobre a cultura das pessoas na internet, né? Então, mais uma vez, assim, eu trouxe essa imagem símbolo da minha trajetória porque foi uma das primeiras vezes que eu consegui utilizar e cruzar todos esses elementos que eu falei para vocês. E aqui, o Rodrigo de hoje, né, já professor da universidade e já pesquisando sobre experiência do consumidor, né? As minhas pesquisas de experiência já vão completar quase 4 anos, tenho artigos publicados e eu consigo hoje estar falando para os alunos sobre tudo que eu estudei. Então, tudo culminou com essa minha chegada aqui hoje, estar falando sobre tecnologia, experiência do consumidor e um pouco da minha vida acadêmica também, né? Mas vamos lá, já me apresentei, eu já não sou mais estranho para vocês. Agora, vamos começar a falar de experiência do consumidor. Mas,
antes de a gente falar de experiência do consumidor mesmo, propriamente dito, a gente precisa entender a importância disso, né? Por que é importante, por que é interessante, o que pode ajudar a gente, o que a gente ganha com isso, entendendo a experiência do consumidor, que a gente vai falar aqui uma palestra inteira, de 1 hora. Aí eu trouxe para vocês 2 casos. O primeiro caso é o caso da Disney, né? Quem aqui não conhece a Disney? Todo mundo conhece a Disney. E uma dos principais elementos que traz a nossa mente quando a gente pensa na Disney é a experiência do consumidor. Então, os produtos da Disney, não só os produtos, mas os parques e serviços também, são conhecidos por oferecer uma experiência incrível, né? Uma experiência que a gente chama de memorável, extraordinária na literatura. Então, eu sei que não é surpresa para ninguém que a Disney é um sucesso, mas eu trouxe alguns números aqui para a gente ter ideia do quão bem-sucedida é a Disney. Em 2024, a Disney teve lucro de apenas 1,9 bilhões de dólares. Lucro, tá certo? Lucro. E o parque deles, o principal parque deles, o Magic Kingdom, teve 17,1 milhões de visitantes, sendo considerado o parque mais visitado do mundo naquele ano, né? Então, assim, eu sei que todo mundo sabe que a Disney é um sucesso, mas mesmo assim eu quis trazer um dado, porque vai que alguém diz que não era. Então eu trouxe um dado para vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção no caso da Disney não é tanto o sucesso dela, mas o diálogo da Disney com a experiência do consumidor, né? Então, quem vai num parque da Disney volta encantado de fato. Quem vê os filmes da Disney fica encantado com aquilo. E o que está por trás de uma experiência tão marcante, uma experiência tão bem sucedida? O que está por trás disso, eu acredito, né, nas minhas investigações, e a própria Disney diz isso. A Disney tem uma empresa chamada Disney Institute, que ela lança cursos, lança livros, e ela diz, né, que a experiência da Disney, por trás da experiência da Disney, está todo um estudo sobre o consumidor. E o Walt Disney, o fundador da Disney, tinha essa frase aí que simboliza isso. Ó. Ele diz o seguinte: você não constrói nada sozinho, você descobre o que as pessoas querem e constrói para eles. Então, então quer dizer que não existe um gênio da lâmpada da Disney que saiu criando coisas incríveis. Eles estudaram o consumidor, descobriram o que as pessoas queriam e aí construíram isso para eles. Então, tem uma informação bem curiosa, né, do Walt Disney, o quanto ele era fissurado em entender as pessoas, né, e os consumidores para melhorar as experiências. Então, uma história que o pessoal trabalhava no parque e disse assim: a gente quer almoçar fora do parque. Aí ele disse: não, vocês têm que almoçar dentro do parque para ficar observando as pessoas usando o parque aqui para a gente aprimorar tudo que a gente tem. A fixação dele era tão grande que, quando você passa nos parques da Disney, você pode perceber no piso uma textura diferente. E a preocupação dele era: olha, eu quero que até o piso traga algum tipo de experiência para o consumidor. E a experiência é a seguinte: eles trabalhavam a textura do piso para informar as pessoas que as atrações estavam mudando. Então, é um parque muito grande, tem muitas ruas, né? E você vai passando, quando o piso começa a mudar de textura, você já sabe que você está perto de uma nova atração. Então, o que está por trás de tudo isso é a busca por entender o consumidor, entender e desenvolver as experiências ali. E esse cara aí, quem é que não conhece ele? Levanta a mão. Alguém não conhece o Steve Jobs? Pronto. A Apple, né, e os produtos desenvolvidos por Steve Jobs, ou que ele teve participação, são outro símbolo aí de grandes experiências, né, experiências memoráveis, experiências que vendem até hoje, né, mesmo depois da morte dele. Então, para quem não sabe, graças a esse cara, a gente tem os computadores pessoais em casa, o mouse, o ícone, né? E todos esses produtos aí, o iMac, o iPod, o iPhone, o MacBook e até Toy Story, né? Não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs, ele participou da reformulação de uma empresa chamada Pixar, que veio a ter o sucesso lá com Toy Story. Então, o Steve Jobs está envolvido em tudo isso, né? Mas o que é que Steve Jobs tem a ver especificamente com a experiência do consumidor? Não sei se vocês ficam vendo os vídeos, né, sobre o Steve Jobs na internet, mas eu costumo ver por curiosidade. E me chamou a atenção quando eu estava estudando a experiência do consumidor e eu me deparei com o que ele falou, né? Então, uma certa palestra, um jornalista levanta e fala assim para o Steve Jobs: Ô, Steve Jobs,
Você já percebeu que suas concorrentes criaram mais tecnologias novas nos aparelhos do que a sua empresa? O que você anda fazendo nesses últimos anos? Botou o Steve Jobs contra a parede, né? Aí ele ficou meio assim, levantou e fez... Olha, aí deu essa resposta aí. Eu vou ler só para a gente pegar toda a informação, não esquecer nada, tá certo? Então ele disse o seguinte, ó, respondeu para o jornalista: você não pode começar com a tecnologia e depois tentar descobrir onde você vai vender aquilo. Você tem que começar com a experiência do cliente e trabalhar de trás para frente para chegar na tecnologia. Onde nós podemos levar o cliente é a questão, e não sentar com os engenheiros e descobrir que maravilhosa tecnologia nós temos e depois como nós iremos criar o marketing disso. Então, ele usa o próprio termo, experiência do cliente, que tem um diálogo com a experiência do consumidor. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Ele disse, olha, sabe por que a gente demora tanto a criar uma nova tecnologia? Porque a gente passa muito tempo entendendo o consumidor, entendendo como criar experiências de fato importantes e marcantes. Então, ele não começava, não é um engenheiro genial que criou todas essas tecnologias. Steve Jobs gostava de observar as pessoas primeiro. E isso mostra para a gente a importância, né, de compreender a experiência do consumidor. E essa imagem aí, alguém conhece? Quem não conhece essa imagem, levanta a mão. Tem pessoas que não conhecem a Sociedade dos Poetas Mortos. Não conhece. Isso é um filme clássico, tá certo? Em que esse professor aí de literatura faz uma revolução na vida dos seus alunos. Ele mostra que a literatura não é só sobre literatura, mas a literatura é sobre alguma coisa maior do que isso. E aí, num trecho do filme, o professor ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele reúne os alunos, ele está nessa postura em pé, que ele senta com os alunos, se inclina e diz o seguinte: nós não lemos e escrevemos poesia porque é fofo. Nós lemos e escrevemos poesia pois somos membros da raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. E medicina, direito, negócios, engenharia, essas atividades nobres e necessárias para sustentar a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que continuamos vivos. E por que eu trouxe essa fala do filme Sociedade dos Poetas Mortos aqui? Porque eu acho que ela é emblemática de uma coisa que pouca gente se dá conta sobre a experiência do consumidor. Quando a gente está criando um produto, quando a gente está criando um serviço, a gente está criando vida para essas pessoas. E os seres humanos buscam tudo isso aí, buscam sensações incríveis, buscam ficar encantados com alguma coisa. É uma necessidade nossa. Imagina aquele produto chato, sem graça, que ele somente tem uma função, mas quando ele tem uma cor, ele tem um formato, ele tem uma propaganda que faz a gente sonhar, então aquele produto passa a fazer parte de maneira muito mais marcante e profunda nas nossas vidas. Então, a experiência do consumidor não é só sobre vender produtos bons, sabe? Não é só sobre manter a qualidade, mas, de fato, criar uma espécie de mágica. Porque nós não podemos criar todos os produtos do mundo. Então, a gente depende de outras pessoas. E essas outras pessoas mais capazes que nós podem criar coisas incríveis para a gente vivenciar com tudo que elas sabem, né? Então, resumindo um pouco de tudo que a gente falou, uma conclusão de tudo que a gente falou sobre a importância é que a experiência do consumidor ajuda a gerar resultados econômicos e também fenômenos humanos. A gente marca as pessoas, a gente mexe com a vida das pessoas. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre experiência. Depois que eu me apresentei, agora que a gente já sabe a importância disso tudo que eu vou falar, a gente vai falar sobre experiência do consumidor. Mas aí eu pergunto a vocês, o que é a experiência do consumidor? Alguém consegue me responder? Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. Não se atropele, não. Ninguém quer arriscar? Ninguém sabe? Ali, sim. Boa noite. Boa noite. Para mim, a experiência do consumidor é sobre você entregar o produto que ele está esperando, mas você também encantar ele e talvez entregar algo que ele não espere e assim ele ficar contente. Então, você entregar pelo menos o mínimo, mas ter a possibilidade de entregar um pouco mais. Tem a ver com tudo isso. Parabéns. Sua resposta tem a ver com uma visão muito difundida sobre a experiência do consumidor, né? Alguém mais tem alguma contribuição? Ou o colega ali que...
Tá ouvindo? Agora sim. Experiência do consumidor é a impressão gerada no consumidor sobre aquele produto obtido, né? Tipo, tem várias coisas ao redor disso, mas em tese eu acredito que seja isso. O que eu vou trazer aqui para vocês, essa sua resposta, né, é uma resposta de um dos autores que eu levantei para criar a definição que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tem a ver com impressões, tem a ver com encantar, tem a ver com tudo isso. A boa notícia é que eu trouxe uma definição que eu construí com base na observação de dezenas de definições e conceitos sobre a experiência do consumidor. Então, minha definição vai ajudar a vocês dois a aprimorarem um pouco essa visão, que tem a ver, não está errado, certo? Mas antes da gente continuar, né, eu queria dizer que boa parte do conteúdo dessa palestra eu extraí do meu livro, que está disponível na Amazon, O que é a experiência do consumidor investigando a vida no consumo. Eu vou fazer um joguinho com vocês, né? Quem fizer um registro aqui desse momento que a gente está vivendo junto e me marcar lá no Instagram e postar um foto ou um vídeo do que está vivendo aqui, @professor Rodrigo lá no Instagram, quem compartilhar lá vai estar concorrendo a uma cópia do livro, tá certo? Então, caprichem, a melhor foto ou vídeo eu vou premiar com uma cópia do meu livro. Mas vamos adiante. E aí, eu queria começar bem do básico. Queria começar bem amplo, bem simples, né? A gente pode entender a experiência do consumidor como tudo aquilo que acontece com as pessoas durante o consumo. Tudo aquilo que acontece com as pessoas durante o consumo. Tudo é importante de alguma forma, né? Porque imagine alguém que quer comprar um carro, né? Quando você compra o carro e tem aquela experiência de conforto, tem aquela experiência de andar rápido, a gente não pode nem imaginar, mas anos antes daquele momento, a pessoa estava sonhando em ter um carro porque estava andando de ônibus e achou um dia o trânsito muito infernal, queria um ar-condicionado. Então, veja, o que pode ter acontecido muitos anos antes daquele consumo ali pode ter influenciado e trazido informações importantes para a gente entender aquela experiência. Mas, de qualquer forma, né, como é que a gente vai trabalhar com essa definição? Se tudo é experiência do consumidor, como é que a gente vai analisar tudo numa experiência? Então, tudo é muito amplo. A gente precisa definir, a gente precisa trazer conceitos para ajudar a gente a analisar de maneira mais eficiente as experiências. E aí, uma primeira observação que eu faço é que, quando a gente fala de experiência do consumidor no cotidiano, a gente fala de uma maneira meio ambígua e descuidada. Vejam, por exemplo, esse título de matéria aqui, ó. Com uma experiência musical envolvente e cheia de energia, o quarteto Os Cabra dela apresenta arrastapé para todas as idades. Notem que ele fala ali, experiência musical. Mas experiência musical é o que a banda faz, a música, ou é o que as pessoas recebem em termos de música? A gente não sabe muito bem. Nessa outra matéria a gente tem a mesma questão. O título diz, Latam celebra reconhecimento internacional por experiência de viagem e serviço de bordo. Essa experiência de viagem é o que a Latam proporciona ou o que as pessoas recebem? Notem que, no cotidiano, quando os jornalistas falam, quando as pessoas falam de uma maneira geral, a gente tem uma certa ambiguidade nesse uso. Então, para resolver isso, a gente tem a teoria. E a teoria ajuda a gente a organizar o nosso pensamento. Quando a gente está falando de experiência do consumidor, a gente está falando de estímulos e respostas. E o que são estímulos? É tudo aquilo que no mundo nos influencia, nos impacta. E a resposta é como a gente reage a esse estímulo. Então, a experiência do consumidor tem a ver mais centralmente com a resposta, com o que acontece com os consumidores. No entanto, não devemos deixar de entender os estímulos, que são os geradores das respostas, tá certo? Então, os estímulos vão gerar uma resposta por meio de interações. Eu estou aqui interagindo com vocês, recebendo a imagem de vocês e a adrenalina subindo aqui da emoção do momento é minha resposta. Então, os estímulos que a gente pode pensar aqui é a imagem de vocês todos me olhando e a resposta é como eu estou reagindo, com adrenalina, com vontade de fazer a palestra. Então, para a gente começar a entender, né, o que a gente quer dizer com a experiência do consumidor, a gente precisa entender o estímulo e a resposta. Mas vamos para a definição que eu falei para vocês. Para a sorte de vocês,
para sorte de vocês, eu fiz um estudo com dezenas de definições e conceitos sobre experiência do consumidor e sintetizei e integrei o que de mais importante eu encontrei numa definição só. Então, eu vou mostrar para vocês essa definição, mas pode parecer um pouco técnico, mas não fiquem aperreados, porque eu vou falar de cada parte dessa definição em separado, explicar cada parte uma coisa por coisa, certo? Então, a definição é a seguinte, minha definição aqui, experiência do consumidor são conjuntos delimitados de ações e espontâneas reações humanas conexas, quando em contato com o mundo e que são formadoras de estados existenciais. Nisso inclui-se tudo que pode auxiliar as organizações a compreender o consumo e ou otimizar seu desempenho. Teórico para dedéu, né? Muita informação, né? Mas vamos por partes, vocês vão entender tudinho. Então, na definição eu falo de ações e espontâneas reações humanas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai observar o consumo, as pessoas consumindo um produto, a gente vai observar o que elas fazem ativamente e conscientemente com esses produtos, certo? Mas a gente observa também as reações espontâneas dessas pessoas, aquilo que acontece com elas que elas não controlam. Então, qual é o exemplo de uma ação, por exemplo? Eu estou aqui falando para vocês, é uma ação consciente, mas eu não consigo controlar minhas emoções sobre o momento. Se a gente conseguisse controlar nossas emoções, a gente não ia para terapia, né? Apertava um botãozinho assim, pim, feliz. Quero ficar feliz hoje, eu aperto um botão, estou feliz. E não é bem assim, né? Tem que todo mundo para terapia aprender a lidar com as emoções. Então, a gente observa essas duas coisas no consumo. Tudo aquilo que o consumidor faz conscientemente e tudo aquilo que acontece com ele espontaneamente, né? Involuntariamente. Um exemplo aqui para a gente visualizar. Então, quando você vai numa hamburgueria, você chama o garçom, você come, pega o hambúrguer com a mão e come, mas isso você controla, são suas ações. Agora, as reações espontâneas você não controla. Você não controla, por exemplo, de sentir o cheirinho do hambúrguer e começar a salivar. Essa salivação você não controla, certo? Então, ações e reações espontâneas. Só que, quando a gente começa a observar as ações e reações espontâneas, a gente observa que elas se conectam e tomam uma forma clara. Tomam uma forma, um formato. Esse formato é o que eu chamo de estado existencial, que a gente pode entender também como estados de espírito ou estados mentais. Mas vamos por um exemplo, para a gente entender direitinho isso aí. Então, o que eu quero dizer com estados existenciais? Quem conhece o Big Brother? Todo mundo conhece o Big Brother, né? Então, vocês já observaram que esses consumidores do Big Brother se comportam como se estivessem num grande tribunal, como se fossem juízes de um grande tribunal. Eles estão julgando lá uma ação, estão julgando. Olha, esse cara merece ganhar o prêmio, esse cara tem que sair da casa, esse cara aqui é o vilão, esse cara aqui é o mocinho. Então, a gente tem uma série de ações que nos levam a um julgamento, a um estado existencial de julgamento. E tem as reações espontâneas também. Quando alguém que a gente está julgando e condenou aquela pessoa e a pessoa ganha um prêmio, você sente raiva, né? Tipo, pô, a pessoa ganhou isso, ela não merece. Então, notem que quando a gente observa o que as pessoas agem e como elas reagem, a gente chega no entendimento de um formato, uma espécie de metáfora que ajuda a gente a entender o estado mental daquelas pessoas no consumo. Vamos a outro exemplo para ficar mais claro? Quem que conhece esse filme aí? Então, não sei se vocês já perceberam, né, quando a gente está assistindo um filme de herói, que a gente meio que vive a história como um herói também. Então a gente está assistindo o filme, mas está pensando, pô, velho, se o Capitão América fizer isso, ou era para fazer aquilo, ou pô, velho, quando a gente vê o vilão vencendo, assim, a gente sente uma raiva, né? Pô, não é possível, esse cara vai vencer. Então é como se a gente fosse parte daquele filme. Então a gente tem um estado existencial aí, um estado existencial de heroísmo, como se nós fôssemos os heróis também daquele filme, né? Então isso é estado existencial. Quando a gente passa a entender as ações e reações espontâneas, a gente chega nos estados existenciais. Mas, na definição, eu falo também sobre um contato com o mundo. E por que isso é importante entender? Porque as experiências dependem do contato com o que está ao nosso redor. Como eu falei para vocês no início sobre estímulos e respostas, o mundo é que nos proporciona as experiências. Então, quando a gente analisa o que eu estou sentindo agora aqui, eu estou sentindo alguma coisa porque eu estou em contato com todos vocês.
Só que a gente não reage somente ao mundo exterior, reage também ao mundo interior. Então, o que a gente pensa também provoca reações na gente. Então, ontem eu fui dormir pensando, pô, velho, eu tenho que fazer uma palestra muito massa. Estava meio ansioso. Acordei hoje de manhã para dar aquele último retoque na apresentação. Então, vejam que o mundo interno nosso também influencia nas nossas percepções. Então, quando é em contato com o mundo, ok, né? Um exemplo disso, né, do contato com o mundo, quem foi naquela exposição do Van Gogh que teve lá no Rio Mar, a Van Gogh Experience. Então, essa é uma imagem lá da exposição e quem participou dela sabia que a gente podia andar por toda a exposição e ver diferentes elementos ali da arte do Van Gogh. Então, todos esses elementos influenciavam em como a gente se sentia, né? E aí a definição ainda tem uma observação, que diz o seguinte: inclui-se como experiência tudo que pode auxiliar as organizações a compreender o consumo e ou otimizar o seu desempenho. Então veja que eu falei de ações, reações espontâneas, estados existenciais, e a gente pode coletar uma grande quantidade de informações sobre tudo isso que as pessoas passam, tudo que elas vivem. Mas a gente tem que ter alguma coisa que limite essa quantidade de informações que a gente está coletando. E o que é que vai limitar essa quantidade de informações? É tudo aquilo que vai ser útil para as organizações aprimorarem seus produtos e serviços, criarem novos produtos e serviços. Então a gente não vai observar tudo e considerar tudo. A gente vai considerar apenas aquilo que atende aos objetivos das organizações. Certo? E o que vai acontecer? No início da definição eu falei que experiência do consumidor são conjuntos delimitados de ações e reações espontâneas e assim por diante. Então, o que vai acontecer quando a gente para observar? Pô, eu não vou entender a experiência inteira. Eu vou entender apenas aquilo que me atende, né? Que me ajuda a entender o que eu quero para desenvolver os produtos e serviços adequados. Então, eu vou fazer recortes, conjuntos delimitados. Eu vou recortar a experiência das pessoas. Eu vou entender apenas aquilo que me interessa para atingir meus objetivos nas organizações, ou para entender o consumo. E aí, vou passar mais uma vez sobre a definição, né? Agora que vocês já entenderam cada parte dela, vai ficar mais fácil entendê-la. Vamos ver se isso acontece. É o esperado, né? Então, experiência do consumidor são conjuntos delimitados, ou seja, recortes de ações e espontâneas reações humanas conexas, quando em contato com o mundo e que são formadores de estados existenciais. Nisso inclui-se tudo que pode auxiliar as organizações a compreender o consumo e ou otimizar seu desempenho. Então, deu uma clareada agora, nessa segunda vez que a gente vê a definição? Perfeito. E aí, eu sei que vocês estão esperando o QR Code, não sei se todos estão, me disseram, olha, o pessoal está atrás de um QR Code aí. Então, esse é o QR Code, vou sair daqui da frente de vocês precisam, né? E aproveitar esse tempo que vocês estão acessando o QR Code para perguntar qual a importância da experiência do consumidor para as novas tecnologias. Como é que vocês enxergam que entender o consumidor nesses termos que eu apresentei pode ser útil para a gente pensar essas novas tecnologias como a inteligência artificial? Alguém aí? Está todo mundo muito ocupado tirando fotos, né? Alguém aí consegue me responder essa? Tem alguma ideia? Olha, boa noite de novo. Bem, eu penso que a gente tem, principalmente essas grandes empresas como Apple, Microsoft, elas têm muita dificuldade em lidar com a quantidade de comentários, de reclamações e coisas do tipo. Então, você conseguir fazer isso de maneira atualizada para se manter à frente dos concorrentes, eu acho que é uma questão bem difícil. Então, eu imagino que você conseguir fazer uma extração de uma maneira geral desses comentários e utilizar a inteligência artificial não como uma resolução, como a resposta, mas como uma ferramenta de você conseguir sintetizar todos esses comentários, eu acho que é muito importante para você entender o consumidor de maneira mais eficiente, de maneira mais geral, global, principalmente essas empresas como a Apple, e assim você conseguir ficar à frente dos concorrentes, que cada vez mais está mais difícil. Uhum. Perfeito. Então, fazer uma espécie de escuta otimizada, né, para chegar
numa conclusão. Perfeito. Alguém mais quer arriscar uma resposta? A colega aqui. Boa noite. Boa noite. Só para complementar o que ele falou, acredito que quando a gente tem um produto e a gente quer escutar o consumidor, o objetivo é colher feedbacks. Porque, através de feedbacks, a gente consegue entender onde está a falha ou os pontos de melhorias. Então, a experiência das novas tecnologias, a partir do momento, é importante quando a gente coloca ela para que seja aberta ao público ou até mesmo para o pessoal que está utilizando internamente, é para que eles analisem e digam, está precisando complementar nessa parte. Então, eu acredito que a experiência do consumidor na parte de tecnologia, eu acho que até em todo o contexto geral, é a geração de feedbacks para que a gente possa, cada dia mais, aprimorar aquele produto. Até porque é uma melhoria contínua. A gente tem que se adaptar. Exemplo, a Apple ela iniciou com um produto, mas com o decorrer do tempo, ela teve que ir se adaptando ao mercado e se ela não se adaptasse, provavelmente ela sairia. Como a gente tem várias experiências de várias empresas que não acompanharam a tendência e, infelizmente, não conseguiram progredir no mercado. Acho que uma das maiores empresas que a gente pode conhecer é a Kodak. Ela é bem forte nesse contexto e é isso. Beleza, perfeito. Agradeço a participação de todo mundo. Tem a ver com isso. Com certeza tem a ver com isso. Então, vamos desvendar esse mistério. O que é que eu quero dizer com essa pergunta aí? Opa, foi. O que eu acho que a gente pode ganhar com a experiência do consumidor nesse contexto de novas tecnologias, né, é a gente lançar um olhar humano sobre essas tecnologias, mas um olhar não só humano, né, um olhar em como as pessoas vão reagir e como elas vão lidar com essas novas tecnologias. E aí, entendendo isso, a gente pode criar tecnologias adequadas, né, mais harmônicas, que se harmonizem com as pessoas de fato. Mas, assim, o que eu quero dizer com essas novas tecnologias, para ficar claro, né, eu quero dizer aí a inteligência artificial, os robôs, metaverso, vou falar sobre tudo isso um pouquinho mais. E eu acho que o principal ponto que a gente pode contribuir nessas discussões é como as pessoas vão reagir a essas tecnologias. Vocês notam que existe um debate, né, sobre isso, que meio que dá por certo que essas tecnologias vão entrar nas nossas vidas e vai dar tudo certo, né? Mas quando a gente observa o ser humano, a gente começa a ter algumas dúvidas, né? E aí eu trago 2 casos para a gente refletir sobre isso. 2 casos. O primeiro caso aponta, né, para as aulas remotas durante a pandemia. Então, nós passamos por uma pandemia e pelo menos o ensino superior teve que migrar totalmente para o virtual. As aulas passaram a ser totalmente remotas, né? No início, os alunos acharam massa. Pô, não vou ter que sair de casa, não vou ter que ir para aula, show de bola. Mas depois os alunos começaram a reclamar, dizer que não estavam aprendendo, que estavam enfadados, que estavam irritados, né? Então, e vejam, a tecnologia de assistir a aula online não era uma coisa velha, né? Quer dizer, não era uma coisa nova. As pessoas já assistiam cursos online, já viam lives do YouTube, mas mesmo assim a experiência ficou comprometida. E os alunos começaram a pedir a aula presencial. E ficaram felizaços quando a gente voltou com a aula presencial. Então, olha, isso já acende um alerta. A gente dava por certo que essas tecnologias iam funcionar perfeitamente, mas não funcionaram. Um outro caso foi o do metaverso. Quem aqui está lembrado quando o Facebook lançou o metaverso, né? Todo mundo falando do metaverso, no LinkedIn não se falava de outra coisa, os jornais, as empresas dizendo que iam investir no metaverso, e alguém aqui usa o metaverso hoje, né? Então parece que o metaverso não teve o sucesso esperado, né? E o que os especialistas dizem que pode ter acontecido? Os equipamentos eram muito caros, né? Aquele óculos, as pessoas não tinham aquilo por um preço acessível, né? E também a banda larga necessária para viver no metaverso não existia disponível para a maioria das pessoas. Então, veja, mais uma vez os especialistas focam na tecnologia e pouco no ser humano. Eu pergunto a vocês, será que vocês notam, né, que hoje em dia não se fala de outra coisa? Todo mundo quer viajar. Viajar é o máximo, viajar é a solução de todos os meus problemas. É viajar. Mas a viagem
é uma experiência totalmente presencial, né? Agora, vocês já viram alguém dizer, pô, a solução de todos os meus problemas é eu entrar no mundo virtual, eu ser um avatar no mundo virtual? Vocês nunca ouviram ninguém dizer isso, né? Então, será que as pessoas querem, de fato, estar totalmente imersas no mundo virtual? É uma pergunta. Alguns de vocês me olharam assim agora, né? Mas é uma pergunta. Será que isso, de fato, é o que a gente quer para o futuro? E aí, para a gente pensar um pouco sobre essas questões, os filmes são uma boa opção, né? Então, tem filmes que já tentaram se antecipar, imaginar como vai ser esse futuro dessas novas tecnologias conosco, né? Então, esse filme aí, o Her, que é ela em português, né? Quem viu esse filme, levanta a mão. Algumas pessoas viram o filme. Então, a história do filme é a seguinte, para quem não viu, né? Esse rapaz aí do pôster, ele é um cara solitário, e aí ele descobre que eles chamam lá de sistema operacional, que é uma inteligência artificial. É uma vozinha que conversa com ele e tem acesso a toda a casa dele, todos os arquivos de computador, tudo. E ele começa a conversar com essa inteligência artificial e começa a criar um relacionamento com essa inteligência artificial. Mas aí eu não vou dar spoiler mais, tá certo? Esse é o início do filme. Não fiquem irritados comigo. É só o iniciozinho, vocês não vão perder nada, não. E aí, eu não vou falar muito do filme para não dar spoiler, mas esse filme, essa situação nos faz pensar, né? Levanta algumas questões sobre a experiência humana com essas tecnologias. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui que a gente pode iniciar uma reflexão sobre o que pode acontecer no futuro, né? Então, a IA pode suprir nossa necessidade da gente se apaixonar. Será que a gente vai conseguir um dia, ou é o objetivo das pessoas, criar um robô para substituir as pessoas? A gente vê pessoas solitárias hoje em dia, né? Tem casos, eu lembro de um caso ter aparecido na mídia, de um senhor no Japão que morreu, passou bem 2 meses trancado dentro de casa e ninguém sabia que ele tinha morrido porque ele era um cara solitário, né? Então, a solidão é uma coisa que nos acomete. E será que um robô é a solução para isso? É uma pergunta, não estou dizendo que é uma pergunta. Será que a inteligência artificial pode enganar a gente? Será que a IA sabe o que é certo e errado? Será que ela não pode se confundir e causar algum problema? Será que a IA tem a sensibilidade de um ser humano? Será que o que a gente quer construir para o futuro conta com alguma espécie de mecanismo que permite o robô ter empatia? Será que a IA pode ser algo estranho para o ser humano? Será que vai chegar um momento que vai ter uma galera que vai dizer assim, pô, velho, isso é muito estranho, eu não quero na minha vida. Iniciar um processo de revolta contra essas tecnologias, né? E será que a IA não vai fazer a gente perder a privacidade da gente? A gente tem uns aplicativos, né, que a gente já utiliza para fazer tudo. A gente fala, aplicativo, faz isso, ele faz, né? Mas será que essas informações sobre tudo na nossa casa não podem se voltar contra nós em algum momento? E aí, são questões, tá certo? Eu não vou responder aqui, é para todo mundo refletir sobre isso. Esse é um outro filme, já é bem antigo, né? Inteligência Artificial, foi feito por Spielberg, é um filme muito legal. Quem assistiu esse filme, levanta a mão. Uma galerinha assistiu. Então, para quem não assistiu, né, a história do filme é o seguinte. Uma empresa cria um robô, criança, que é capaz de amar e de sonhar. E aí, esse robô criança vai servir para pais que não têm filhos ou que querem ter mais um filho e não querem, de fato, ter um filho humano, né? Querem substituir por um robô. Eles pensaram nisso. Aí eles fazem um teste. Encontram a família perfeita e levam esse robô criança para casa dessa pessoa. E aí começam a acontecer muitas coisas que fazem a gente refletir sobre se é realmente isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E algumas perguntas que eu trago sobre esse filme, né, que me fizeram me perguntar. Claro, falei o início do filme, tá certo? Nenhum spoiler para ninguém ficar irritado comigo. Esse é só o início do filme. Mas aí tem algumas questões, ele me fez pensar em algumas coisas, né? Será que um robô, né, com inteligência artificial, ele sabe o que é certo e errado? Será que a gente não corre algum risco de ele fazer alguma coisa, não porque ele tem maldade, mas porque ele não sabe?
o que é o certo e errado, que a gente naturalmente sabe quando a gente está magoando alguém. Será que o robô tem essa percepção? Vai ter essa percepção? E o que a gente vai fazer se um robô, de fato, prejudicar a gente de alguma forma? Que resposta a gente vai ter? Vai bater nele? Será que ele tem sentimentos? Né? Será que a gente pode amar uma inteligência artificial? Ou será que uma inteligência artificial pode amar a gente? Né? São questões que o filme traz assim, para refletir, e a gente começa a pensar sobre o ser humano em contato com essas tecnologias. Opa. Por fim, o filme Jogador Número 1, que fala muito sobre o metaverso. Quem assistiu esse filme, levanta a mão. Mais gente assistiu, né? Uma grande quantidade de pessoas. Então, esse filme fala sobre um mundo em que as pessoas vivem muito intensamente um metaverso. E aí, até que o fundador desse metaverso morre e deixa um desafio. Né? Quem cumprir esse desafio vai ser dono desse metaverso e vai vai ganhar uma bolada em dinheiro. Né? E vai controlar todo o metaverso, que é onde todo mundo vive todo dia lá. Nesse filme, todo mundo vive no metaverso o tempo todo. E aí começam a surgir alguns problemas, porque começam a surgir conflitos por quem vai controlar esse metaverso. Né? Então, as novas tecnologias podem gerar conflitos de poder. Né? Quer dizer, será que pode? Né? Porque no mundo real a gente é limitado pelas leis do governo. E no metaverso, quais são as leis que regulam o comportamento das pessoas lá? Será que o metaverso pode ajudar a gente a se aproximar das pessoas e se afastar dos seres humanos? Será que a gente pode conhecer novas pessoas no metaverso? Ou se a gente ficar naquele mundo virtual, a gente vai perder o contato humano e perder a capacidade de se relacionar? Será que o metaverso vai ser democrático ou ele vai ser elitizado? Será que o metaverso vai esconder quem nós realmente somos ou vai mostrar quem nós realmente somos? Então, são questões que surgem quando a gente começa a imaginar o futuro dessas novas tecnologias e serve para a gente refletir sobre a experiência humana ali com aquelas tecnologias. E aí, pessoal, a gente... Então, a gente vai se aproximando do fim da palestra, né? E por que eu estou falando sobre tudo isso com vocês? Por que eu estou falando sobre experiência do consumidor, sobre a gente pensar no ser humano? Porque, no fundo, um dos grandes objetivos da experiência do consumidor é entregar o que as pessoas realmente querem. E aí, quando a gente entende o que as pessoas realmente querem, a gente consegue criar produtos que as pessoas, de fato, vão comprar. Né? A questão é como descobrir o que as pessoas realmente querem. Como descobrir o que as pessoas realmente querem? E aí, esse é um tema que, na literatura, atende pelo termo de valor. Né? Dito de maneira simples, né, para a gente não entrar no academicismo muito técnico, e a definição que eu utilizo, valor é tudo aquilo que as pessoas querem num produto ou serviço. Ou seja, um produto valioso é aquilo que traz para os consumidores o que eles querem, de fato. Né? Só que eu amplio essa discussão. Eu amplio essa discussão para a gente considerar a experiência. Né? Então, eu trago um conceito chamado valor experiencial. E o valor experiencial vai se preocupar não só com a utilidade dos produtos, a utilidade mais superficial, mas vai também se preocupar com as sensações, as emoções, tudo que acontece internamente com o consumidor. Porque, no fundo, as pessoas não querem um produto por ele mesmo, querem um produto pela experiência que eles proporcionam. Então, quando a gente compra um carro, a gente vai ficar feliz que a gente está andando mais rápido ou que um carro economiza a quantidade de combustível que ele gasta. Mas o grande gosto pelo carro reside no conforto, na sensação de status, né? E uma série de outras coisas que as utilidades não nos revelam. Então, quando a gente passa a entender o valor experiencial, a gente passa a entender mais profundamente o que as pessoas querem. Não só as utilidades mais óbvias, mas também o que acontece internamente com o ser humano mais profundamente. E aí, para a sorte de vocês, eu já pensei sobre isso e trago uma resposta. Né? Então, como a gente pode entender o valor experiencial? Para isso, eu desenvolvi o mapa de valor experiencial, que está num outro livro meu, que eu vou mostrar a capa aqui para vocês depois. Então, esse mapa de valor experiencial tem 6 elementos.
né? O objetivo, as cenas, o gostar, o rex, o quem e o contexto. Só um momentinho. Só uma pausa para ver aqui quanto tempo eu tenho ainda. Tá certo? Então, voltando. Então, o mapa de valor experiencial, ele tem 6 elementos que ajudam a gente a entender a experiência. O objetivo, porque quando a gente vai consumir alguma coisa, a gente consome por uma razão, por um porquê. As cenas, que é uma maneira de a gente entender as experiências. Às vezes, a experiência pode ser contada como uma historinha. Eu vou no restaurante, eu me desloco de carro até o restaurante, eu chego lá, falo com o garçom, como, pago, vou embora. Então, a experiência é uma historinha que a gente, para entender ela melhor, divide ela em partes, que eu chamo de cenas nesse método. O gostar tem a ver com o que as pessoas gostaram em cada cena. Então, o gostar é o núcleo para a gente entender o que as pessoas realmente queriam naquele produto ou serviço. E tudo aquilo que a gente gosta, a gente tem uma reação experiencial a isso. A gente tem um pensamento, uma emoção, uma ação a isso. E essas informações estão no que eu chamo de REX, reação experiencial. O quem e o contexto são elementos que ajudam a gente a entender a interpretação do consumidor sobre a experiência. Então, quem nós somos interfere nas nossas interpretações das experiências. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de coisas modernas, eu não vou gostar muito das coisas muito clássicas, né? Então, quem eu sou interfere na minha percepção da experiência. E o contexto tem a ver com o que acontece ao redor da experiência nas nossas vidas, que vai influenciar nas nossas interpretações. Então, se eu estou indo para o restaurante e eu levo um bar que me esparramo no chão, me melo todo, aquilo vai influenciar em como eu vou perceber tudo que acontece no restaurante. Possivelmente eu vou ficar chateado lá e não vou aproveitar bem tudo que aconteceu. Então, vai influenciar na minha experiência. E eu tenho um exemplo, tá certo, de uma experiência mapeada, que eu vou falar rapidamente, porque o nosso tempo está apertadinho. Então, eu quero ouvir vocês ainda, dúvidas no final. Então, o mais importante é a gente entender que, se a gente for pensar numa experiência de ouvir música no Spotify, né, no streaming, a gente vai entender por um objetivo, como, por exemplo, passar o tempo, ou escutar algum disco que você ficou sabendo. A gente vai entender essa experiência por meio de cenas que podem ser escolher o que ouvir a música que você quer e criar uma playlist depois. Para tudo que você vive nas cenas ter um gostar, como, por exemplo, eu posso, na hora de escolher o que ouvir, gostar da organização do catálogo do aplicativo e ter uma reação exponencial em relação a isso que eu gostei, né, da organização do catálogo, de uma sensação de não perder tempo, né, de ser uma coisa rápida e sentir que eu estou ganhando tempo. E essa experiência foi pensada numa coisa que eu vivi, né? Então, eu como professor, o fato de eu ser professor e gostar das coisas organizadas pode explicar por que eu gostei da organização do catálogo, ao mesmo tempo que as minhas férias que eu estava passando no momento podem explicar por que eu gostei daquela experiência. Eu estava num momento relaxado para ouvir música. Claro que, assim, o método, tá, pessoal, tem várias fases. Eu faço instruções sobre como fazer desde a entrevista até 2 fases de análise, mas tudo gira em torno desse mapa de valor experiencial aí. E a gente vai chegando ao final, né? Queria agradecer a participação de todos e dizer, antes de vocês saírem, que tem livros meus na Amazon, tá certo? Esse primeiro livro aí, que é a experiência do consumidor, investigando a vida no consumo. É um livro que traz os fundamentos da experiência para você que está querendo começar a entender sobre a experiência do consumidor. Depois eu tenho um livro, O que os consumidores querem, mapeando o valor experiencial, que falam desse método, o mapa de valor experiencial. Então, criei um livro explicando em mais detalhes o método. É um pouco técnico, mas mesmo assim tem muitos exemplos, a linguagem é fácil de entender, sem muitos academicismos. E quem quiser saber mais ainda, sem ter que comprar os livros, vocês podem acessar meu site, professorrodrigo.com, em que lá tem vários textos sobre experiência, sobre pesquisa e sobre consultoria também. Vão ter mais textos. Só tem um texto, mas vai ter futuramente mais textos, que é uma disciplina que eu leciono, consultoria. Então, professorrodrigo.com. E aí, pessoal, para a gente fechar, né? Eu tenho uma frase que eu uso nesses livros, que é a seguinte: experiência é vida e a vida é uma experiência. Né? Então, tudo que a gente vive é importante para a gente entender o consumo. E quando a gente está pensando em criar produtos e serviços, é bom a gente pensar que a gente está criando vida, que a gente está impactando as pessoas de fato. Então, vamos impactar de uma maneira respeitosa, de uma maneira que faça as pessoas realmente gostarem e ficarem encantadas com tudo aquilo que elas vivem, né? Por fim,
Faz um tempo que eu estou terminando essa apresentação e não termino. Enfim, essa imagem que eu coloquei no início e agora eu mostro no final, acho que simboliza um pouco da minha visão do que a gente pode ganhar entendendo a experiência do consumidor e aplicando isso nas novas tecnologias. É a gente criar uma tecnologia tão legal, tão inofensiva, tão especial e tão legal que a gente pode até ter mesmo crianças utilizando as tecnologias sem se preocupar e se divertindo com isso, né? Porque as crianças são meio que um termômetro para a gente, porque elas são muito sensíveis. Então, se a gente cria uma tecnologia que até crianças podem utilizar sem medo, então a gente meio que venceu aí nesse ponto. É isso. Obrigado por toda a atenção e quem quiser... Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais, Instagram, @professorrodrigo, e o LinkedIn, procura lá para o Professor Rodrigo, o que vocês acham? Tem tempo? 10 minutos. Pronto, terminei na horinha. Então, a gente tem 10 minutos ainda. Se vocês quiserem tirar dúvidas, falar alguma coisa, enfim, dar um recado para a mãe, estou na Globo, fica à vontade. Se não quiserem também, tudo bem, estou cansado, quero ir para casa. O colega aqui quer falar. Boa noite de novo. E aí, amigo? Bicho, eu gosto de falar. É porque eu estava esperando por essa palestra, estou morrendo de sono também. Pô, legal. Mas você falou um pouco a respeito dos sentimentos, acabou não aprofundando tanto nisso, mas eu fiquei um pouco curioso. Você acha, a opinião pessoal a respeito disso, você acha que até que ponto a inteligência artificial pode substituir as relações humanas, até porque a gente tem uma dificuldade muito grande na IA, que é justamente essa parte da fala, essa parte do próprio robô que não consegue fazer... Então, a nossa comunicação ela é mais verbal, visual, do que propriamente falada. Então, como você vê o avanço, talvez nos próximos 10 anos, dessa interação da inteligência artificial com as pessoas e como isso poderia melhorar uma experiência do consumidor, até fazer uma otimização do caso global? Como é que você vê esse cenário? Veja, só para deixar claro assim, eu não sou especialista na tecnologia, né? Meu grande ponto é pensar em como as pessoas vão reagir a essas tecnologias. Então a questão é o seguinte, eu reflito a partir da seguinte perspectiva. Se for possível replicar emoções humanas numa máquina, se for possível, né? Como é que a gente pode criar isso de uma maneira que a gente cria a melhor experiência possível em torno disso, né? Eu não sei se vamos conseguir, né? Porque é o seguinte, o ser humano é muito complexo, né? Por exemplo, essa minha mão aqui, se eu perder essa minha mão, por mais avançada que esteja a ciência no mundo, eu não vou ter outra mão. Eles não vão reconstituir minha mão. Então, eu acho que a gente não entende completamente o ser humano ainda. Poxa, qual é a natureza das emoções, velho? De onde vêm as emoções, né? Então, será que a gente vai transformar um robô em alguma coisa que reaja quimicamente a um ser humano ou a outra presença humana, né? Colega... Isso, o colega falou que a gente estava sem microfone, ele disse, olha, como é que é, de novo? Isso, será que a carência humana não vai se adaptar à máquina? De fato, sabe o que é curioso? O ChatGPT, quando lançaram, né, eu fiquei lá brincando naquilo. Eu comecei a discutir com ele. Comecei a discutir, ele discutindo comigo, né? E a reação que eu tive era, pô, velho, ele está discutindo comigo. A máquina está discutindo comigo, apresentando argumentos, né, me questionando, né? Então, é um pouco sobre tudo isso. Eu acho que vai acontecer um fit, um encaixe, né? O que a máquina apresenta, a gente vai vivenciar de alguma maneira. Mas o ponto que eu acho mais importante é a gente, quando estiver criando essas tecnologias, não somente se apegar às tecnologias em si, mas como as pessoas estão reagindo a isso. Acho que esse é o ponto, né? Se a gente vai conseguir replicar emoções ou não, é uma questão que eu não posso responder. De fato, eu não sou especialista na tecnologia, sou especialista em experiência. Mas o que a gente pode pensar é que, se eu vou criar um robô que é capaz de, pelo menos, simular uma emoção e fazer a gente acreditar que existe uma emoção ali,
que seja de uma maneira positiva, né? Porque a gente pode criar um robô que tem uma percepção de emoção aparente, mas que do nada ele tem uma resposta agressiva. E se um suicida tiver falando em carência, né, carente, estiver conversando com o computador e a inteligência artificial dá uma resposta, né? Então, são questões assim que eu prefiro pensar que a gente observando bem o consumidor, as pessoas, né, como elas vivem, entendendo o ser humano mesmo em profundidade, a gente consegue chegar em tecnologias que vão atender bem a todo mundo, né? Claro que é um caminho de aprendizagem, né, tanto tecnológico quanto de ser humano, mas esse caminho é possível. Oi, boa noite. Então, na minha experiência, assim, o maior problema que eu tenho para entender a experiência do consumidor é que a gente, enquanto criador, a gente tem um viés sobre o nosso produto que vai impactar completamente diferente do viés do consumidor, né? Então, existe uma maneira da gente amenizar esse nosso viés, ou a gente realmente tem que desistir de entender como criador? Tem como. Esses conceitos que eu apresentei aqui, né? Vai falar ainda? Não. Justamente a teoria ajuda a gente a chegar lá, certo? A teoria, no fundo, faz a gente colocar um óculos que a gente vê o mundo diferente, certo? Então, quando você vai pensar na experiência de um produto seu, você pode observar essas pessoas, como elas reagem, e o que é que você vai observar? As ações dela, as reações espontâneas, os estados existenciais. Com a teoria, talvez você consiga ler aquela pessoa de maneira mais clara. Mas existem outras estratégias também, né? Existem várias maneiras de você entender o consumidor, e uma delas é se colocando no lugar deles, né? Então, viver o que o consumidor vive, né? Você desenvolver um produto, se coloca no lugar do consumidor, use ela por um tempo. Tem até um filme muito interessante sobre isso, né? Vocês já viram um filme chamado O que as Mulheres Querem, com Mel Gibson, né? Então, é muito curioso isso. Ele é um publicitário que está tentando vender um produto para mulheres. Só que ele é um cara bem daqueles, né, machistão, assim, sabe? Então, como é que ele vai pensar em como uma mulher usa um produto, né? Então, todo o filme é uma reflexão sobre isso, dele se colocando no lugar das pessoas. Então, talvez um caminho, né? Tem um caminho da teoria. A teoria ajuda você a entender o ser humano, e entendendo o ser humano, você sai um pouco do seu viés tecnológico, né? Se colocando no lugar mesmo, né? Usando seus produtos e serviços para chegar lá e se misturando com as pessoas que usam esses produtos. Ou, então, me escapou agora, tem essas duas maneiras. Ou você pode recorrer a um terceiro, uma pessoa que não tem o viés de alguém que trabalha naquele produto, né? E trazer alguém de fora para ter uma outra visão sobre aquilo ali. Porque é isso que a gente faz em consultoria. Eu sou professor de consultoria também, e uma das coisas que a gente mais comenta sobre consultoria é, às vezes, uma organização não consegue chegar numa resolução do problema porque ela vive aquela rotina cega aquela pessoa. Ela está preocupada com tantas outras coisas que ela não consegue ver a solução do problema. Às vezes o consultor não tem nem essa expertise toda, mas ele chega com alguém de fora, sem esse viés que você mencionou, e ele já consegue ver o problema claramente. Então, talvez você tenha que recorrer a um terceiro. E aí, uma viagem mais longa, né, seria a gente ter profissionais especialistas em entender a experiência do consumidor. A gente pode quebrar o galho um pouco hoje, não quebrar o galho, quebrar o galho demais, mas a gente pode utilizar a expertise de algumas pessoas, como psicólogos, sociólogos, né, que têm mais essa capacidade de ler o ser humano. Mas, para um futuro, né, que eu espero chegar lá também, a gente pode formar profissionais especialistas em entender essas experiências com as teorias e conceitos que a teoria traz, né? Então, pode ser um caminho. Então, eu te apresentei 3 possibilidades. Ou você usa a teoria, entende um pouco a experiência do consumidor, enxerga segundo a teoria aquele fenômeno, ou você recorre a um terceiro, né? Ou você recorre ao terceiro. Eu me esqueci, mas eu falei, beleza. São 1 hora aqui falando, agora a mente começa a falhar. Beleza? Tem mais uma pergunta. Alguém mais? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Leonardo e eu estudo sistemas para a internet, faço o curso de sistemas para a internet e já tenho estudado um pouco sobre essa IA, essa questão de machine learning
E é basicamente o que as pessoas muitas das vezes pensam, essa questão de a IA substituir o ser humano. Isso está muito longe. Se um dia chegar a acontecer, isso está muito longe. Basicamente por conta que uma fala do próprio Fábio Akita, não sei se alguém aqui conhece, ele tem mais de 40 anos de trabalho com tecnologia, e ele mesmo falou que o Google, um dos data centers do Google que foi utilizado para treinar a inteligência artificial, dobrou a capacidade de energia que era utilizada justamente por conta do processamento, que é imenso, entendeu? Ou seja, é muito difícil de fazer com que a IA ela venha fazer coisas mais complexas, justamente por isso, por conta do potencial tecnológico. Os processadores de hoje, eles não conseguem processar determinada quantidade de informação. Para vocês terem uma ideia, eu estou pagando uma cadeira agora de IA, e para treinar um modelo com 100 mil parâmetros, o meu computador paralisou, não rodou. E ele tem 8... Claro que não é um grande computador, mas ele tem 8 GB de RAM e é um i5, entendeu? Tu pode acelerar um pouquinho que a gente vai encerrar. O pessoal está me avisando aqui. Ok. Só para finalizar, na questão de experiência de usuário, que foi o que você acabou de falar aí, e a galera comentou também, hoje em dia tem como, sim, personalizar essa experiência do usuário na internet. Basicamente, através de tokens, e essa coleta dessas informações, a IA ela consegue personalizar conteúdos, por exemplo, em um e-commerce. A Amazon ela pega a experiência do usuário que já vem por esses tokens e faz com que ele possa entregar uma página lá, por exemplo, com produtos que o usuário goste. Beleza, perfeito. Agora, para encerrar, eu vou contar uma história que me contaram. Um professor de economia, muitos anos atrás, uma vez chegou na sala de aula com uma calculadora científica e disse: nunca vão desenvolver algo mais avançado que isso. E ele é piada lá no CCSA. Então, eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente não pode prever o futuro. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu, um dia, estava acessando a internet de escada e passava uma madrugada inteira para baixar uma música. Então, hoje, é esse o estado das coisas. Amanhã, a gente não sabe o que a gente pode descobrir, né? Então, eu entendo esse ponto, mas, assim, para o futuro, nada é impossível. Beleza? É isso, pessoal. O pessoal já me avisou que encerrou. Agradeço a todos. Qualquer coisa, estou por aí nas redes. Valeu.